Fala, galera! Estudar Estáquio, você deve. Fala, galera! Professor Marcos Enes mais uma vez com vocês aqui no Química do Monstro. E hoje eu vou fazer alguns exercícios fundamentais sobre o basicão de cálculos químicos. Por exemplo, converter de número de moléculas para número de massa para número de átomos, de número de massa molar para volume, enfim, fazer várias conversões aqui junto com vocês, para a gente começar a pegar mais essa parte de conversão e poder ir firme para dentro do cálculo estequiométrico. Beleza? Show de bola? Solta a vinheta então e vem comigo, vem com o monstrão. Partiu! Bora! Primeira questão já rolando aí na sua tela. Partiu! Bom, a primeira questão fala assim. Suponha que tenhamos uma amostra com 540 gramas de glicose, C6H12O6. Assim sendo, determine. Bom, número de mols de glicose presente nos 540 gramas. Letra B, o número de moléculas presentes. Letra C, o número de átomos presentes. E letra D, o número de átomos de carbono presentes. Galera, para começar, glicose. C6H12O6. C6H12O6. Essa é a fórmula molecular da glicose. Então a gente pode observar que uma molécula de glicose, uma molécula, tem 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Qual é a primeira coisa? Viu massa na parada? A gente já calculou o quê? A massa molar. Então o primeiro comando é a gente determinar o número de mols de glicose presente nesses 540 gramas. Beleza. Então o primeiro passo para resolver a letra A vai ser o cálculo da massa molar, certo? Massa molar da glicose, C6H12O6. Como é que a gente calcula a massa molar mesmo? A soma da massa de cada um dos constituintes do composto em questão. Beleza, são 6 átomos de carbono, então 6 vezes a massa molar do carbono, que é 12, mais 12 hidrogênios, 12 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 6 vezes a massa do oxigênio. 6 vezes a massa do oxigênio, que vale 16. Quanto é que vai dar isso aqui? 6 vezes 12 vai dar 72, mais 12 mais 6 vezes 16 vai dar 6 vezes 36, 96. Somando isso tudo dá 180 gramas por mol. O que significa esse 180 gramas por mol que eu acabei de achar? A cada mol de glicose, ou seja, a cada 6 vezes 10 a 23 moléculas de glicose, a cada 22,4, claro que não é um gás, né? Mas se fosse um gás, a cada 22,4 litros, enfim, eu teria uma massa de 180 gramas. Perfeito? Show de bola. Bom, então eu sei que agora o próximo passo vai ser determinar o número de mols. Aí a galera que é mais tarada em fórmula, faz massa sobre massa molar. Marquinhos, tá, mas por que número de mols é massa sobre massa molar? Porque você faz essa regra de 3 aqui, ó, mesmo que você use fórmula, de maneira indireta, você está fazendo isso aqui, ó. Eu sei que 1 mol de glicose, de C6H12O6, tem quantos gramas? 180. 180 gramas no total. Então, quantos mols eu tenho nos 540 gramas? Fácil ou não fácil? Fácil ou não fácil? Mole, não é? Então daqui pra cá, eu multipliquei por quanto? Por 3, percebeu? 180 vezes 3, 540. 180, 360, 540. Então daqui pra cá, o que eu vou fazer? Eu vou também multiplicar por 3 para achar a resposta final. Então x é igual a quanto? 3 mols de glicose. 3 mols de C6H12O6. Beleza? Bom, 3 mols de glicose, fechou. Bora para a letra B. Letra B, cálculo do número de moléculas. A primeira linha, galera, da estequiometria é sempre o que você já sabe. E o que a gente já sabe? Como é que eu relaciono mol com molécula? A gente sabe que 1 mol de moléculas, seja de água, de gás carbônico, de glicose, 1 mol de moléculas tem quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23, certo? O quê? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se fosse uma dúzia de moléculas, 12 moléculas.
1 mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23. Quantos mols de moléculas a gente achou mesmo? 3. 3 mols de moléculas para botar Y aqui para não confundir com esse X ali de cima, beleza? Do vezes 10 a 23. Bom, então daqui para cá a gente multiplicou por 3. Ou você multiplica cruzado, né? 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Quanto é que vai dar? Opa! Ah, não consegui pegar. Bom, 3 vezes 6, 18. Então, Y chama na potência de 3 aqui. Da potência de 3. Chama na notação científica aqui. 3 vezes 6, 18. Oh, meu Deus. 3 vezes 6, 18 vezes 10 a 23 moléculas. Beleza. Tá em notação? Não tá. Lembra do macete? Tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. A vírgula tá aqui, né? A gente vai andar com a vírgula para esquerda, para ficar compreendido num número entre 1 e 9,9 multiplicando a potência de 10. Então a vírgula anda para esquerda, uma unidade. Esquerda, o expoente se eleva, então o expoente aumenta. Então de 10 a 23 vai para 10 a 24. 1,8 vezes 10 a 24 moléculas. Marquinhos, e se eu não tivesse achado o número de mols e quisesse fazer direto da massa para o número de moléculas? Ora, muito fácil. Tira um print aqui. Tirou? Mandou ver? Beleza. E aí, como é que eu vou fazer a associação direta? Massa, número de moléculas. Filhão, se liga. Se 1 mol equivale a 180 gramas e 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu posso relacionar direto. Então, 180 gramas equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Olha que fácil como é que vai ficar aqui. 180 gramas de C6H12O6 equivale a 1 mol de moléculas, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas. E aí, a massa que a gente quer saber são 540 gramas de C6H12O6. Y, cara, olha a proporção, é a mesma, é de 1 para 3. Então aqui, ó, multipliquei por 3, daqui para cá eu vou multiplicar por 3. Vamos obter, amém, a mesma resposta. Ah, Marquinhos, tinha resposta diferente. Fizeste cagada, pode ter certeza. 3 vezes 6, 18, 1,8 vezes 10 a 24 moléculas. Tá aí. Letra B, morreu, partiu letra C. Agora vamos determinar o número total de átomos presente nessa amostra de 540 gramas. Beleza, galera? A gente acabou de ver que o total de moléculas é de 1,8 vezes 10 a 24 moléculas. O que a gente sabe? Pela fórmula molecular da glicose, uma molequinha só, uma molequinha sozinha, hein? Molequinha tchoca, fofa. Então aqui eu tenho 6 átomos de carbono por molécula, 12 átomos de hidrogênio e 6 de oxigênio. Pessoal, no total, em uma molécula, nós temos quantos átomos? 6 e 6, 12, com 12, 24. Então aqui nós temos 24 átomos por molécula. Opa, beleza, são 24 átomos por molécula. Então, o que a gente tem que fazer? Lembra da aula de mol? Eu pego o número de moléculas e multiplico pelo número de átomos por molécula. Ou seja, eu vou pegar 1,8 vezes 10 a 24 e vou multiplicar por 24. Se liga no que eu vou fazer aí agora. A gente sabe que uma molécula de C6H12O6 tem 24 átomos no total, certo? Então, com quantas moléculas a gente está trabalhando? Com 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de C6H12O6 X. X não, para não confundir com esse X daqui do vezes. Vamos colocar Y. Beleza. É só fazer a continha. 1,8 vezes 24. Olha que mole. 24 vezes 1,8. 24 vezes 1,8. Ao vivo, hein? 8 vezes 4, 32. Vão 3. 2 vezes 8, 67, 89. Creu. Aqui. Eita. Vezes 1. 24 vezes 1. Tá 24. Soma geral. 2. 9 com 4, 13. É 13. E vai 1 pra lá. 2 e 1, 13. 1, 4.
432, com a vírgulazinha daqui de cima, 43,2. Então, nosso resultado aqui daria y é igual a 43,2 vezes 10 a 24 átomos no total. Pera. Tá em notação? Não. Mostrar você já sabe que a vírgula vai ter que andar aqui para a esquerda. E quando anda para a esquerda, o expoente se eleva. Então, de 10 a 24 vai para 10 a 25. 4,32 vezes 10 a 25. Falta apenas a letra D. E eu vou mandar agora. Partiu. E agora? Total de átomos de carbono. Vem. Bom, pessoal, por molécula nós temos 24 átomos. Só que desses 24 átomos, a gente tem 6 apenas de carbono. Então o índice do carbono é 6. Então eu vou precisar multiplicar o número de moléculas pelo número de átomos de carbono que cada molécula tem. Beleza? Então eu tenho o seguinte. Eu sei que uma molécula de glicose, de C6H12O6, tem quantos átomos de carbono? 6. 6 átomos de carbono. Agora, com quantas moléculas a gente está trabalhando? 1,8 vezes 10 a 24. Então, com 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de C6H12O6, eu tenho Y átomos no total. Gente, é só multiplicar 1,8 por 6. 1,8 por 6 vai dar 6 vezes 8, 48. Vão 4 com 6 vai dar 108. 108? Beleza. 108. Então aqui daria 10,8. Tranquilo? 10,8, que você já sabe que não está em notação científica. 10,8 vezes 10 a 24 átomos de carbono. 10,8 átomos de carbono. 10,8 vezes 10 a 24. A vírgula anda para a esquerda. 1,08 vezes 10 a 25, porque o expoente se eleva átomos de carbono no total. E aí, molezinha, né? Tranquilo? Vamos dar uma trabalhada com volume, então? Partiu para a próxima questão. Questão 2. Vai. Supondo que tenhamos uma quantidade de 2,4 vezes 10 a 24 moléculas de CO2, determine a massa total relativa a essas moléculas, o número de átomos total e o volume ocupado por essas moléculas na CNTP. Questão 2. Vamos lá. Então, primeiro item que a gente precisa determinar, galera. Letra A, qual vai ser a massa total? Então, letra A. Qual vai ser a massa total presente nessas 2,4 vezes 10 a 24 moléculas de CO2. Beleza? Vamos lá. O que a gente sabe? Eu sei que eu posso relacionar massa e número de moléculas. Como é que eu relaciono massa com número de moléculas? Primeiro, através do mol. Pensou em massa, pensou no que automaticamente? Massa molar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é determinar a massa molar, que eu vou chamar aqui de MM, do CO2. E aí, como é que a gente determina? Bem fácil, né? Muito tranquilo. 12 do carbono, opa, volta aqui. 12 do carbono, mais 2 vezes 16 de cada oxigênio. 32 mais 12, 44. 44 gramas por mol. Ou seja, se um mol tem 44 gramas, um mol em moléculas tem quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Então eu posso relacionar direto 44 gramas para 6 vezes 10 a 23 moléculas. Perfeito, deixa eu repetir. Um mol está associado em massa a 44 gramas para o CO2. 44 gramas por mol. E um mol está associado em número de moléculas para 6 vezes 10 a 23. Se um mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas e um mol tem 44 gramas, logo 6 vezes 10 a 23 moléculas equivalem a 44 gramas. Direto. Perfeito? Essa é a nossa primeira linha. Então, o segundo passo aqui, na estéquio, a primeira linha vai ser: eu tenho 44 gramas de CO2 em 6 vezes 10 a 23 moléculas desse CO2, certo? Então, qual é o número de moléculas que nós temos? 2,4 vezes 10 a 24. Então, qual é a massa
que eu tenho presente em 2,4 vezes 10 a 24 moleques de CO2. Beleza? Olha só, para a conta ficar mais fácil, eu vou colocar essas duas potências de 10 na mesma base, na base 10 a 23. Eu tenho aqui, ó, 2,4, eu vou andar para a direita com a vírgula, porque aí o expoente diminui. Então, de 2,4 vezes 10 a 24, a gente vai para 24 vezes 10 a 23. Agora ficou mais fácil, não ficou? De 6 para 24 aqui, a gente multiplicou por quanto? Por 4. 6 vezes 4, 24. Então, para achar a resposta, eu vou multiplicar aqui por 4 também. Então, y é igual a quanto? 44 vezes 4 vai dar 44 vezes 4 vai dar 16, vai 1, 16, 1, 17, miserável, acertou, 176. Y é igual a 176 gramas de CO2. Certinho? Em massa já foi. Vamos para a letra B. Partiu. Número de átomos contido nessas moléculas. Letra B, vamos nessa. Bom, eu sei que uma molécula de CO2 tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Quantos átomos no total? 3. Então, anota aí comigo, filhão. Uma molécula de CO2 tem no total 3 átomos. É só multiplicar o número de moléculas pelo número de átomos por molécula. Mas qual é a regra de 3 que eu faço? Uma molécula tem 3 átomos. Com quantas moléculas a gente está trabalhando? 2,4 vezes 10 a 24 moleques de CO2 para Y. Beleza? Então Y aqui é igual a quanto? Pessoal, uma molécula, 3 átomos, 2,4 vezes 10 a 24, x. Só multiplicar por 3. 3 vezes 24, aqui vem 3 vezes 2,4 na verdade. 2,4 vezes 3 vai dar 6, 7,2. Correto? Ó, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7, a vírgula, 7,2. Que lindo! 7,2 vezes 10 a 24 átomos no total. Beleza? E aí? Difícil? Nem um pouco. Bora para a letra C. Partiu. Volume nas CNTP. Bora lá, galera. Bom, como é que eu vou determinar o volume aqui? O que a gente já sabe? Que 1 mol de qualquer gás ideal, quando submetido a 273 Kelvin em uma atmosfera, ocupa um volume de 22,4 litros, certo? 22,4 litros para 1 mol de gás ideal na CNTP. Beleza, só que aqui a gente vai relacionar molécula com volume. Como é que eu faço essa relação? Através do mol. Eu sei que 1 mol em volume ocupa 22,4 litros. E 1 mol em moléculas, em unidades, vale quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, se 1 mol são 22,4 litros e 1 mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu já posso associar direto. 6 vezes 10 a 23 moléculas ocupam um volume de 22,4 litros. Beleza? Então aqui a primeira linha já fica assim, ó. 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 ocupam um volume de 22,4 litros no total. Com quantas moléculas a gente está trabalhando? 2,4 vezes 10 a 24. Muito fácil, vou colocar aqui em base 10 a 23 já, na mesma potência. 24 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 ocupam um volume de Y, certo? A proporção a gente já sabe. Daqui para cá a gente multiplica por 4. Daqui para cá a gente multiplica por 4 também. 22,4 vezes 4, quanto é que dá? 89,6. 89,6 litros de gás de CO2. Beleza? Tá aí o volume ocupado por esse montante de moléculas na CNTP. Questão 3. Partiu. Determine qual será o volume medido na CNTP ocupado por 72 gramas de CH4, metano gasoso. Se liga, nós temos uma massa de 72 gramas e eu quero saber qual vai ser o volume que esses 72 gramas ocupam se a gente estiver medindo esse volume na CNTP, beleza? Primeira coisa, viu massa na parada, o que você tem que fazer? Massa molar. Então o primeiro passo aqui é o cálculo da massa molar. Beleza.
Massa molar do CH4, muito fácil, muito fácil. CH4, a gente sabe que vai dar 16. 12 do carbono e 1 de cada hidrogênio. Já vou colocar direto aqui, 16 gramas por mol. Por quê? Massa do carbono, 12 gramas por mol para cada carbono. Hidrogênio, 1. 4 vezes 1, 4. 12 mais 4, 16. Beleza? Aqui, 1 grama para cada um, só que vezes 4. Show de bola? 12 gramas por mol, 1 grama por mol. Lindo demais, 16 gramas por mol. Fechou. Morreu massa molar. O que eu tenho que fazer agora? Relacionar massa com volume. 1 mol de metano, 16 gramas. 1 mol de metano em volume, 22,4 litros. Então, se 1 mol são 16 gramas e 1 mol ocupa 22,4 litros nas CNTP, 16 gramas ocupam 22,4 litros nas CNTP. Eu já relaciono direto. Então, o segundo passo é a gente cair dentro da estéquio para achar esse volume. Mole. E aí, o que eu faço? Simples. A gente sabe que 16 gramas de CH4 são suficientes para ocupar 22,4 litros nas CNTP. Quanto medido nas CNTP? Então, 72 gramas de CH4 para X. Beleza? Galerinha, daqui para cá, eu multipliquei, vê se você concorda comigo, por 4,5. Por quê? 16 vezes 4 daria 16, 32, 48, 64. Quanto era a metade de 16? É 8. 64 mais 8 dá 72, certo? Então, é o quádruplo de 16 mais a metade dele, certinho? Então, daqui para cá, eu também vou multiplicar por 4,5, por 4,5. 22,4 vezes 4,5, 22,4 vezes 4,5, quanto é que vai dar? 5 vezes 4, 20, vão 2, 5 vezes 2, 10, 12, vai 1, 10 e 1, 11, mais um zerinho aqui, 4 vezes 4, 16 e vai 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9, 4 vezes 2, 8, pum, tá lá, 0, 8, 9 e 1, 10, vai 1, 8, 9, 10, vai dar 2 vírgulas aqui, pá, 100,8 é a nossa resposta final. X é igual a 100,8 litros de CH4. Esse é o volume ocupado por 72 gramas de CH4 medido nas CNTP. Por hoje é só, galera. Espero que o vídeo de hoje possa ter te ajudado, possa ter sido bastante útil para essa sua caminhada aí rumo a entender um pouquinho mais de química. Tá na zica? Calma, não se desespera. O monstrão tá aqui para te ajudar. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu!